Bom dia a todos, aqui quem fala é o Cabo Wilker. A pedido de algumas amigas, eu vou tecer alguns comentários sobre a Lei Complementar 100, né, que foi a lei que em 2007 foi utilizada para elevar servidores contratados à condição de servidores estáveis. Inicialmente, só uma diferenciação simples e superficial. Existem servidores de duas naturezas, né? Os estáveis e os contratados. Os contratados são em momentos de extraordinária necessidade do interesse público. Então, o que acontecia? Como havia necessidade de professores para ocupar os cargos, já que não havia condições de fazer concurso, o Estado sempre lançou mão do contrato, né? Contrata-se os professores, que recebiam também o nome de designados. Então, existe até uma questão que é a diferença entre o contratado, o contrato é precário, ou seja, ele pode ser demitido a qualquer tempo, né? Pode se rescindir o contrato. Já o servidor estável, ele goza de estabilidade, então ele não pode ser mandado embora a qualquer tempo ou a qualquer hora. Se for o caso de demissão, ele tem que passar por um processo administrativo, né? Ou às vezes até judicial, mas isso é outra história. Sobre a Lei Complementar 100, o STF, né, fez o julgamento sobre ela e decidiu que ela era inconstitucional. Só que esse julgamento do STF ele teve uma série de desdobramentos que as pessoas, por uma questão às vezes de não entendimento, né, porque o direito nem sempre ele é muito acessível às pessoas, foi discutido mais do que se era constitucional ou não. Então, o primeiro ponto que foi levado para o STF era: essa lei é constitucional ou não? Ou seja, todos os servidores que eram contratados e foram elevados à condição de estável por força dessa lei, isso está certo ou errado? Essa que é a questão. O STF entendeu que isso é inconstitucional porque todo servidor estável necessariamente tem que ser aprovado em concurso público. Outra questão que foi decidida é: os servidores que foram aposentados dentro desse período de 2007 até a data do julgamento do STF, que já estavam aposentados, o STF deixou eles na condição de aposentados. E os servidores que, até a data da publicação do julgamento, porque uma coisa é o julgamento ocorreu hoje, aí publica-se daqui 10 dias, ou seja, a partir da data da publicação que começa os efeitos. Então o STF decidiu que, a partir da data da publicação desse julgado, que ainda não foi publicado, até onde eu sei, então a partir dessa data de publicação, todos os servidores que foram elevados à condição de estáveis, se preencherem os requisitos para aposentadoria, eles também vão ter o direito de aposentadoria, né? E a questão da modulação dos efeitos, que as pessoas têm comentado, é a questão do STF dar um prazo para o Estado se adequar à situação e não cumprir imediatamente, né? Então, a partir da publicação dessa decisão, o Estado vai ter 12 meses para regularizar a situação de todos os servidores que foram atingidos pela Lei 100. Então, outra decisão importante que está afetando a vida de muitos profissionais da educação o STF determinou que os profissionais que já foram aprovados num concurso público, que tem a validade até novembro agora de 2014, eles já devem ser imediatamente chamados para assumir os cargos. Então, se está existindo a situação de algum professor está perdendo o cargo em função disso, é por causa da determinação imediata do STF nesse sentido. O que a gente tem que analisar? Uma decisão judicial, ela é cumprida ou então você recorre da decisão. Quando chega no STF, você pode interpor alguns recursos lá em cima? Pode, mas é exceção. A regra é: chegou no STF, decidiu, vai cumprir. Não tem como fazer alguma manobra política ou alguma tentativa de dar alguma condição, alguma garantia. Vai cumprir nos termos que o STF determinou. Então essas determinações do STF, elas foram firmes, elas foram claras
e o Estado vai ter que cumprir. Então, as pessoas que estão perdendo, no caso, os cargos, né, nesse momento, em função dessa substituição, está perdendo por causa disso. Tem a determinação do STF que se faça a substituição imediata. Inclusive, esse concurso, que tem um prazo até 2014, ele pode ser prorrogado até 2016, porque existe essa previsão no edital. Então, o Estado pode, inclusive, prorrogar até 2016 e proceder ao cumprimento, né, dessa determinação do STF. Então, as pessoas acreditarem que vão conseguir reverter essa decisão do STF dentro da política, eu acredito que isso é pouco provável. Pode dar certo, mas eu acho que é pouco provável. Isso é só a minha opinião, né? Não quer dizer que significa nada. Mas se alguém tem que dizer também para as pessoas o que está acontecendo diante da quantidade de incerteza que está sendo apresentada, então pelo menos eu estou dando a minha opinião para os senhores entenderem por alto o que está acontecendo. Recomendo que procurem seus advogados, procurem a Defensoria Pública para se inteirar ainda mais, né, e ver se o que eu estou falando está fora do contexto. E sobre questões que o pessoal está levantando, o FGTS e o dano moral, o FGTS, se vocês vão retornar para o INSS ou permanecer no regime especial dos servidores, né, para fins de previdência, isso é uma questão que o STF não decidiu. Então o Estado e o INSS vão ter que negociar isso. Então isso vai ser feito à frente. Direitos trabalhistas. Se vocês têm ou não direitos trabalhistas, as pessoas que foram atingidas pela Lei Complementar 100. Eu acredito que não vai ser assegurado nenhum direito trabalhista para os senhores, né? Mas, como eu disse, procure seus advogados e a Defensoria Pública. Questão do dano moral, para entrar com uma ação e tentar ganhar o dano moral. Realmente, sobre esse aspecto, eu prefiro nem me pronunciar e recomendo que os senhores realmente procurem seus advogados ou Defensoria Pública. Eu acho que é uma questão muito complexa de se provar um dano moral nesse sentido, mas vale a tentativa de conversar com quem é profissional da área e está nesse mistério há mais tempo, né? Então, o que eu tentei explicar para os senhores por alto da Lei Complementar 100 é isso. Qualquer promessa política que vai solucionar essa questão dos senhores, inicialmente eu acho difícil, porque uma decisão do STF ela tem muita força, afinal de contas é a Corte Suprema, né? Então, a decisão dela, para não ser cumprida, alguém vai ter que ser responsabilizado. Então, eu acho que dificilmente alguém vai assumir essa responsabilidade, né? Dito isso, eu desejo aos senhores um ótimo dia, vou sair para o serviço, então fiquem com Deus e tudo de bom. Até o próximo vídeo.